A Pedra Filosofal. Uma lendária fonte de riqueza ilimitada e vida eterna. É um mito popular, mas para os alquimistas era uma busca levada a sério. A Pedra Filosofal não era um objeto, mas uma fórmula proibida que durante séculos tem sido descrita como nada mais do que fantasia. Mas agora, os estudiosos encontraram um manuscrito codificado, escrito por uma das maiores mentes científicas britânicas, Sir Isaac Newton. O manuscrito sugere que ele estava prestes a descobrir a Pedra Filosofal, o santo graal dos alquimistas, o segredo de como transformar metais em ouro. Os pesquisadores deram início a uma nova busca pela Pedra Filosofal. A historiadora e escritora Anna Marie Rose está seguindo um possível conjunto de pistas ao redor de Londres. Para os que acreditam em códigos, a arquitetura da cidade está repleta de simbolismos. Anna Marie Rose se especializou em inglês arcaico, química e medicina. Nos arquivos da Sociedade Real de Londres, um manuscrito que estava perdido há quase 100 anos foi recuperado. Escrito por Isaac Newton, as equações e experimentos no documento são expressos na forma de misteriosos símbolos e frases criptográficas. Estou ansiosa para ver o documento escrito por Newton. Quem sabe o que vamos encontrar? A esperança é de que o manuscrito esclareça a suposta busca de Newton pela Pedra Filosofal. Rob Iliffe estudou grande parte do trabalho de Newton e espera ser capaz de decodificar o manuscrito. A Pedra Filosofal era o objetivo máximo dos alquimistas. A alquimia data de antes da Idade das Trevas. Segundo a lenda, a Pedra Filosofal era o produto de uma fórmula que poderia transformar metais em ouro. A Pedra Filosofal também curava ferimentos e doenças. Era a chave para a riqueza e a vida eterna. Aqui está, o manuscrito de Newton. Como você entende isso? O manuscrito de Newton está escrito em uma complexa combinação de latim, grego antigo e inglês do século XVII. Mas o verdadeiro desafio é decifrar os estranhos símbolos que ele usou para codificar seus resultados. Há símbolos nos escritos sobre a alquimia de Newton cujo significado não entendemos. Simplesmente não sabemos do que se trata. Tem alguns interessantes. Eu não tenho certeza do que significa isso. Aqui vemos o Sol, que talvez esteja representando Deus, e a Lua, que representa a prata e o Mercúrio. Esses elementos pertencem especificamente à alquimia. Eles foram produzidos como resultados de um processo alquímico. Os símbolos misteriosos não são as únicas pistas. As páginas em si são evidências do que Newton estava fazendo ao escrever seu livro. Observe que algumas das páginas são mais claras do que outras, e outras, como esta aqui, são realmente muito escuras. Acho que isso indica que esse caderno estava na mesa de Newton enquanto ele fazia suas experiências alquímicas. É possível que algumas dessas substâncias químicas ou fumaça possam ter descolorido a página. Algumas das cores ainda estão entranhadas no papel. Uma experiência única está sendo feita na esperança de esclarecer alguns dos mistérios da alquimia e da lendária Pedra Filosofal. Aqui temos fósforo amarelo. Sim, este é um material incrível que foi destilado da urina humana pelo alquimista Henning Brand. Temos oxigênio no globo e um pedaço muito pequeno de fósforo.
Ah, é espetacular. O químico Andrea Sella acredita que a alquimia era mais do que mera magia negra. Puxa, que demais. Talvez fosse o nascimento da química moderna. Este é exatamente o tipo de coisa na qual Newton deveria estar interessado. Não havia tantas fontes de luz na época, então algo que acendesse assim deve ter sido uma verdadeira revelação. As experiências de Isaac Newton com alquimia começaram em 1668, quando ele ainda era um jovem aluno da Universidade de Cambridge. Ele começou a desenvolver seus estudos dentro de um laboratório, trabalhando dia e noite. Um incêndio que quase queimou todo o prédio pode ter sido o resultado de uma experiência que deu errado. O fato de os alquimistas trabalharem em segredo e escreverem em código tinha um bom motivo. Durante cerca de metade da vida de Newton, a alquimia foi considerada ilegal e punível com a morte. Os alquimistas geralmente eram mortos em forcas pintadas de dourado. Considerada obra do demônio, a alquimia se apresentava como uma ameaça, na verdade, terrena à autoridade. A riqueza dos reis e das nações era armazenada em ouro, e se os alquimistas encontrassem uma maneira de fabricar quantidades enormes desse metal, sua repentina desvalorização ameaçaria os países mais ricos e os reinados mais poderosos. Na época de Newton, a alquimia também era considerada uma fonte de moeda falsificada. Provavelmente sem imaginar a paixão de Newton pela arte proibida, o rei o nomeou chefe da Casa da Moeda Real, com base na Torre de Londres. Parte dos deveres dele era garantir a estabilidade da cunhagem do rei. Ele perseguiu falsários e falsificadores com extrema ferocidade e os mandou para a morte. O professor e escritor Thomas Levinson é uma autoridade respeitada no que se refere à vida e aos trabalhos de Isaac Newton. Como vai você? Oi, que bom vê-lo. Acho que vão nos mostrar algo interessante, não? Em 1696, Newton era o arquiteto da Casa da Moeda Real, conhecida como a Grande Recunhagem. Moedas de prata estavam tão gastas que eram necessárias moedas novas para substituí-las. Um especialista em numismática demonstra o desafio que Newton deve ter enfrentado. Vamos ver. O que é isso aqui? Oh, meu Deus, olha isso. Essas moedas estão muito desgastadas. É verdade. Olá, eu posso ajudar? Estou trabalhando na obra de Isaac Newton e seu papel na cunhagem de moedas na Inglaterra. Isaac Newton, o guardião da Casa da Moeda? Primeiro ele foi nomeado responsável, depois guardião. Richard Bishop é um comerciante especialista em moedas inglesas antigas. Se você está interessado em Newton, então precisa saber a bagunça que ele herdou. Sem dúvida. Em 1690, as falsificações eram muito comuns. Newton calculou que 11% das moedas de prata da Inglaterra de 1696 eram falsas. Por acaso você tem alguma falsificação histórica escondida aqui? Escondidas, sim, mas não aqui no balcão. Elas estão trancadas em outro lugar. Ah, excelente. Pronto? Isto são falsificações. Nunca deve ter visto estas. Não aqui. Eu acreditaria se alguém tivesse me dito que isso é uma moeda de verdade até eu ver isso aqui. Está vendo essa pequena listra brilhante de prata e este metal Sim. preto no meio? É a liga de estanho. Exatamente. É uma boa É imitação. uma excelente falsificação. Aqui está um exemplo do que acontece quando a falsificação não é boa. O que acontece de errado quando a pessoa não entende do assunto. Eles não ferveram tempo suficiente ou não misturaram a liga direito. A camada de prata ficou fina demais. O suficiente para tentar enganar alguém. Quando ficou mais velho, Newton passou a proteger as moedas do reino com zelo total. Mas em sua juventude, estava 100% envolvido com a alquimia ilegal, conduzindo incontáveis experimentos com o objetivo de transformar metais em ouro. O patriota também foi dotado com a curiosidade de um grande cientista.
E essa curiosidade o levou ao oculto e à busca pela lendária Pedra Filosofal. As seções-chave do misterioso manuscrito de Newton estão escritas em código. Mas uma imagem intrigante mantida na biblioteca do grande cientista pode ser a chave para desvendar esse código. O chamado Leão Verde parece estar consumindo um sol dourado, que por sua vez parece estar sangrando. O Sol é algo que aparentemente representa o ouro. Na figura nós vemos o leão mordendo o ouro. Então sabemos que há algum tipo de reação a seguir. Quer dizer, eu não sei se talvez um tipo de corrosão ou destilação, sei lá. Uma coisa que realmente me intriga é o sangue. Por que o ouro sangraria? Por que seus fluidos ficariam vermelhos? Havia uma série de mudanças de cores pelas quais a pessoa deveria passar para chegar à Pedra Filosofal. E uma das mais importantes era o vermelho. Quando a pessoa chegasse ao vermelho, era sinal de que ela estava quase lá. Perto do final. Sim. A imagem parece ser uma pista descrevendo os últimos estágios do processo de fabricação da Pedra Filosofal. Mas é claro que há outra maneira de dissolver ouro, ou seja, usando mercúrio. O mercúrio irá formar uma amálgama com o ouro e essa era uma maneira clássica de separar o ouro de seus minérios. O sangue vermelho pode ser uma referência a um solvente mágico conhecido como mercúrio filosofal. O mercúrio filosofal tinha a fama de dissolver qualquer tipo de metal, incluindo o ouro. Decodificar tais imagens é difícil. Quando a alquimia foi proibida e punida de formas brutais, os alquimistas usaram códigos para esconder a verdadeira natureza de suas experiências. Newton parece ter feito a mesma coisa. Esses códigos garantiam que ninguém o acusaria de estar lidando com as artes das trevas, especialmente mais tarde, quando ele abandonou a alquimia e se tornou guardião da Casa da Moeda Real. Newton empregou espiões para caçar falsários e não mostrou piedade aos que foram pegos. Ele recrutou uma rede de pessoas que tinham acesso cada vez mais a caras de má índole. Ele os disfarçava quando necessário e os mandava caçar falsários. Eles iam a lugares onde tudo acontecia, muitas vezes pubs ou tabernas. Ele tinha uma rede inteira de espiões que ele pagava para se infiltrarem nos círculos de criminosos? Exatamente. Eram seus agentes. Era engano achar que ninguém estava ouvindo conversas, porque enquanto Newton esteve no poder, sempre tinha alguém ouvindo. Há pelo menos um exemplo em que o próprio Newton, famoso por ser um cara antissocial, entra num pub e questiona um de seus informantes. Um famoso falsário, William Challoner, era o arqui-inimigo de Newton. Challoner era um tipo de mestre falsário de Londres na primeira metade da década de 1690. Ele afirmava ter falsificado 13.600 quilos de moeda, o que significava milhões. Era tipo 4 ou 5 milhões. Ele era uma figura importante, de grande interesse para Newton, obviamente. Sim, William Challoner era, na verdade, um cara impressionante. Ele não apenas tinha a reputação de ser um mestre criminoso, ele realmente era. Os espiões de Newton finalmente prenderam Challoner em 1698. Os registros de seu interrogatório e o apelo pessoal do mestre das falsificações feito a Newton, pedindo piedade, sobreviveram. Meu caro senhor, faça isso por mim. Meu ato ofensivo me trouxe até este ponto. Impeça que eu seja morto, ó meu senhor. Ele está implorando pela vida. Sem dúvida. Veja a assinatura aqui.
seu quase assassinado, humilde servo William Challoner. Ele estava com muito medo. O que teria feito aquele homem ir até Newgate Gale, cometer todos aqueles crimes terríveis e o levado a ter contato com Isaac Newton, o homem mais inteligente do mundo? Os apelos de Challoner por piedade não adiantaram. Hoje, multidões vão até a rua Oxford para fazer compras. Mas, na época de Newton, essa passagem levava a uma morte terrível no laço de uma forca. Em 1699, William Challoner foi arrastado 5 quilômetros pelas ruas até a famosa forca conhecida como Tyburn Tree. Uma placa de mármore marca o local onde milhares de pessoas, inclusive o mestre das falsificações, foram mortas. É isso aí, lá está. Tyburn Tree. Este era o local mais famoso, embora deprimente, local de execução de vários outros daqui. Era quase um local industrial para execuções. A armação que eles construíram aqui era um grande triângulo onde era possível alinhar 4 pessoas, às vezes 3, 12 pessoas de uma vez. Oh, meu Deus. Isaac Newton ordenou o enforcamento de William Challoner por falsificação. Mas haveria outro motivo por trás dessa ordem? Antes de morrer, Challoner sugeriu que Newton estaria envolvido em algum tipo de atividade ilegal. Será que o grande cientista tinha algo a esconder? Newton mantinha um número enorme de registros. Há algo em torno de 5 pastas grandes de documentos com a letra dele, pertencentes à Casa da Moeda. E há uma pasta que cataloga seus interrogatórios a falsários, falsificadores e de pessoas más no geral. A única coisa estranha é que, embora esta pasta tenha cerca de 400 documentos dentro, ela guarda apenas 14, 15 meses de cerca de 3 anos da atividade dele nesta área. Mas o que houve com o resto dos registros? Há um relato do sobrinho de Newton dizendo que uma vez ele ajudou o tio a levar alguns papéis da Casa da Moeda para serem queimados. Não sabemos que documentos eram estes. Newton não costumava destruir registros. Não sei o que havia neles, mas adoraria descobrir. Exatamente o que o grande cientista quis apagar dos registros permanece um mistério. Mas Newton estava tão empenhado num trabalho que ele considerava valioso ou perigoso demais, que suas anotações tiveram de ser escritas em código. Registros mantidos na Sociedade Real de Londres revelam referências feitas por Newton ao trabalho de um alquimista rival. Uma das coisas interessantes sobre esse documento é que ele é composto por várias obras pequenas e em algumas delas parece que o autor está copiando palavra por palavra. Esse aqui é muito interessante. É de um alquimista que foi para Harvard. Ele foi uma das primeiras pessoas a ir para Harvard. Então ele era americano? Exatamente. Ele era muito respeitado pelos alquimistas ingleses do final do século XVI, porque desenvolveu uma série de técnicas para chegar à pedra filosofal. Os especialistas estão particularmente intrigados pelo uso por Newton do termo em latim regulus. Vamos dar uma olhada no latim. Aqui diz que os ingredientes da composição do regulus... O termo em latim remete à imagem enigmática do leão verde. Muitos metais alquímicos e símbolos foram conectados com a astrologia, acredite ou não. Pelo que eu me lembro, na constelação de Léo, o leão, há uma estrela chamada Regulus, conhecida como o coração do leão. Quer dizer, isso é realmente intrigante. Eu tenho que saber se este leão verde é realmente uma referência ao coração de leão ou Regulus do leão. A produção da lendária pedra filosofal pode ter envolvido uma cadeia de etapas. O último e mais importante passo foi a criação de um solvente misterioso conhecido como mercúrio filosofal, o ingrediente final que criaria a pedra em si.
No manuscrito de Newton, o sangue jorrando da boca do leão foi interpretado como o mercúrio filosofal. O leão é a chave. Segundo a lenda, para se produzir o mercúrio filosofal, o alquimista precisava do coração de um leão ou Regulus. Escondida nos manuscritos de Newton estava a receita alquímica para se fazer um Regulus. Isso significa que Isaac Newton acreditava estar a um passo de produzir a lendária pedra filosofal. E então ele nos dá alguns símbolos alquímicos, como este aqui. E isso é Marte. é o ferro, não é? E temos este outro que acredito que seja antimônio, minério. Isso tudo é muito obscuro. A única coisa que sei é que é possível fundir antimônio usando-se ferro. Mas isso não fica óbvio só de olhar. Continuamos e vemos que a partir disso conseguimos obter verissime, o ouro mais verdadeiro. Isso é interessante porque sempre que você vir referências a este ouro mais verdadeiro e ao ouro mais purificado, significa que está a um passo em direção à pedra filosofal. Parece que Newton acreditava ter encontrado o segredo da pedra filosofal. Os resultados de suas experiências estão escritos em código em seu livro sobre a arte das trevas. Seguindo as anotações de Newton, o químico Andrea Sella está tentando conseguir a substância mágica conhecida como Regulus. O elemento metálico antimônio tem de ser extraído e derretido com ferro. A receita de Newton disse algo sobre levar a substância ao ponto de fusão da prata. Certamente já passamos desse ponto. Estamos a mais de 1000 graus. Vamos tirar do forno. Veja, há uma grande descoloração amarela em nosso vasilhame. Puxa, Estou vendo alguns pedaços de prata aqui. Cerca de 300 anos após ter sido escrita, a receita de Newton está sendo testada. Isso não é química simples. Tem um brilho metálico aqui, mas na verdade não aglutinou o suficiente para que tenhamos algo a partir disso. Eles não conseguem produzir o Regulus de Newton, um ingrediente-chave aparentemente necessário para se produzir a pedra filosofal. imagino que Newton também deve ter enfrentado essas mesmas dificuldades. Ele também deve ter tentado replicar esta reação química, que é uma espécie de peça do quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. Mas há evidências de outra experiência que sugerem que o método de Newton pode funcionar. Outra mistura química feita em alta temperatura produziu o resultado que pode ser o Regulus, a que Newton estava se referindo. Isso é maravilhoso. Na superfície podemos ver essas sombras incríveis que tendem a irradiar de um único ponto. Parece que o Regulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leo, o Leão, tinha uma pista escondida para o material padronizado de estrela aparentemente necessário para a produção da pedra filosofal. Mas a pedra não é nada mais do que um mito. A meta dos alquimistas de transformar qualquer metal em ouro provou ser um sonho inatingível. Até onde Isaac Newton foi para perseguir as lendárias riquezas da pedra filosofal permanece um mistério. Mas uma última pista pode ser encontrada em Westminster Abbey, o local onde ele foi enterrado em 1727. Quando Newton morreu, foi encontrado mercúrio no corpo dele todo. Isso foi o símbolo de sua missão de 10 anos para encontrar a pedra filosofal. Versão Marshmallow São Paulo.